Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 3 e 4. Todos acharam? Quem não achou, apenas ouça. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Apocalipse, capítulo 3 agora, versículo 21. 4 páginas depois disso aí você acha em Apocalipse. 4, 5 páginas. Todos acharam? Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vamos orar? Pai Celestial, pelo nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença agora mais uma vez. Suplicamos, ó Pai, a unção do teu Espírito. Nós estamos diante do Senhor. Unja cada um de nós agora, Senhor, para que possamos entrarmos em comunhão contigo. Teu Espírito tem nos ensinado, por meio do teu profeta. Comunhão é quando nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Durante todo esse tempo de oração e de hinos, nós estamos falando contigo. E agora, pelo ministério da pregação, nós rogamos que o Senhor venha falar conosco. Nós pedimos isso por meio do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Aumenta mais o volume aqui desse retorno aqui, ó. Estou conseguindo ouvir minha voz, a gente começa a gritar. O som saiu do lugar, né, que estava ali. Não sei por que trouxeram para cá. Por que trouxeram um pouco para cá? Estava ali, estava com retorno. Hã? Ah, foi? Ah, é meio casa da mesa, né? Ontem aqui estava fácil, estava ouvindo bem. Quem está feliz, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quem sente a presença do Espírito Santo aqui conosco? Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Amém. E a presença de Deus aqui conosco move e nos liberta e traz bênçãos para nós. Vocês estão me ouvindo bem aí, irmãos? Que aqui o retorno não está ligado, eu não estou ouvindo a minha voz e aí a gente fica preocupado pensando se vocês estão ouvindo bem. Como poderei vencer? Eu quero ler alguns tópicos da mensagem Como Poderei Vencer, para produzir em vocês, principalmente a mocidade, o desejo de aprofundar, porque nós temos a mensagem em mãos, a mensagem está nas nossas mãos. Então, o Espírito de Deus vai acentuar algumas coisas,
na mensagem. E com isso despertar em vocês a sede, a fome. Porque este é um caso, melhorou bastante o som agora. Este é um assunto individual. Nós não vamos vencer como grupo. Nós vamos vencer individualmente. Nós cantamos aquele hino que o Senhor vai chamar um a um. E então cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, nós lemos ali em Apocalipse, ele dizendo, ao que vencer. Ao que vencer, está falando do indivíduo. Por isso que, através do irmão Brana, o Espírito Santo fala assim, observem, mandando a gente observar, prestar atenção. O chamado dele, o chamado de Deus para cada um de nós, todo cristão tem um chamado. Chamado na Bíblia é a palavra vocação. Quando você chama, você está vocacionando. É a sua chamada. Cada um de nós, não é só os ministros que têm chamada. Cada homem e cada mulher tem uma chamada. Ninguém vem ao mundo sem um propósito, diz o profeta. Irmão Brana diz, e quando eu digo irmão Brana, eu quero que vocês esqueçam a figura do irmão Brana. Através do irmão Brana, o Espírito diz. E quando vocês estiverem lendo a mensagem do profeta, não pense que vocês estão diante de um homem, porque na verdade vocês estão diante da palavra do Espírito de Deus. A palavra falada é a semente original. A palavra falada por quem? A palavra falada por um profeta. É a semente original. Nunca deixe o diabo colocar em você algum questionamento enquanto você estiver lendo a mensagem. Toda a mensagem é inspirada. De 1947, quando ele gravou a primeira mensagem, Fé é Substância, até 1965, quando ele gravou a última mensagem, que é Comunhão, todas as mensagens gravadas são mensagens inspiradas. E a fé para o arrebatamento está em todas as mensagens. O ministério do profeta, que era um ministério através de visões. Como é que era dado o discernimento? Através de visão, ele assistia aquelas histórias e contava o que estava vendo. Portanto, eram as visões do Pai que permitia ao Espírito trazer para nós todas aquelas visões. Se você pegasse todas as 1.116 fitas que estão gravadas, e cada pessoa que entrava em entrevista com o irmão Brana Brana dizia, o seu nome é Eva, você mora nessa cidade, o número da sua é rua 6, número 613. Isso era uma visão. E ele disse, são mais de 10.000 visões gravadas, e nunca jamais uma visão deixou de ser, nunca jamais falhou. Ele nunca disse uma coisa e falhou, diagnosticando a situação individual das pessoas. E então, quando ele estava diagnosticando um assunto pessoal das pessoas, o Espírito Santo nunca falhou. Então, por que o Espírito Santo falharia no ensino da palavra? Porque isso seria impossível. Porque é muito mais importante do que falar para uma pessoa, é falar para uma coletividade. O irmão Brana, antes de subir no púlpito, muitas vezes ele estava no quarto de escritório ali, tendo entrevista com as pessoas. E depois da entrevista, ele subiu ao púlpito sob a mesma unção e começava a pregar. E quando ele pregou os 7 selos, no dia que ele responde perguntas e respostas sobre os selos, havia um pregador ali presente que fez uma pergunta. Você diz que Jesus, que não existe
três pessoas em Deus. Se não existe três pessoas em Deus, então como é que Jesus orava ao Pai? E essa pessoa não escreveu o seu nome. O irmão Brana recebeu aquela pergunta, e olhou para a pessoa que fez a pergunta, o nome da pessoa não estava ali, ele olhou para aquele homem que era um pregador, e disse, você é um pregador, e você vem de tal cidade, assim, assim. Meu irmão, o Senhor tem o Espírito Santo? Se o Senhor tem o Espírito Santo, levante a mão. Aí esse irmão levantou a mão. Aí o irmão Brana disse, o senhor crê que tem o Espírito Santo? E realmente o senhor tem, eu percebo que o senhor tem o Espírito Santo. Quando o senhor ora, você fala com o Espírito Santo que mora em você, ou você fala com o Espírito Santo no céu? Aí o homem disse, eu oro ao Espírito Santo que mora em mim. Ele falou, está correto, Senhor. Da mesma forma era com Jesus, quando ele orava ao Pai, ele falava com o Pai que morava nele, que habitava nele em sua plenitude. E essa é a fé que vence o mundo, é esse Espírito Santo morando em nós. Note, irmãos, que o tema da mensagem é como eu poderei vencer. Como é que eu faço para vencer? A chave está aqui. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé em que? Ou melhor dizendo, a nossa fé em quem? Porque a fé bíblica, a fé verdadeira, é a confiança que você coloca em uma pessoa. Não é a fé na sua fé. Não é a fé na sua emoção. Não é a fé no seu sentimento. É a credibilidade que você coloca em uma pessoa. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Não é aquele que crê em si. Não é aquele que crê no grupo. Não é aquele que crê num grito pentecostal, como o irmão Brana dizia. Não é aquele que crê em 40 dias de jejum. Não é aquele que crê na sua justiça própria, porque diz que é uma pessoa boa, é santa, é fiel na igreja, é um dizimista fiel, é um colaborador fiel. Não é ele, você não pensa nisso. A fé que vence o mundo é a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, focada na pessoa dele. Você tem que saber quem é Jesus. Quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que tu és Jeremias, porque Jeremias era um profeta que estava sob grande tensão, porque ele sabia que Jerusalém ia ser invadida e destruída, e ele ia assistir isso. E ele chorava com facilidade, e as visões estavam muito perto dele. Então as pessoas chamam ele de um profeta chorão, mas não é que ele fosse um homem medroso, é porque ele tinha muito amor. E o amor fragilizava e muitas vezes o colocava a chorar, como Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém. E então ele chorava. E alguns teólogos hoje chamam ele de profeta chorão, mas a Bíblia não chama Jeremias de profeta chorão. A Bíblia diz que Deus falou, Jeremias, eu te colocarei diante desse povo com o rosto como se fosse de bronze. Você será um muro, você vai resistir a eles. Eles não te derrubarão nunca. Jeremias era um homem valente, não era um homem que chorava com medo, não era um covarde, ele chorava porque ele tinha amor, ele amava o seu povo. E então ele dizia, se minha cabeça fosse cheia de água para derramar prantos pela filha do meu povo que está sendo destruída. Ele via que, ele falava assim, eu sou um homem que conhecia os terrores de Deus. Mas não é, irmãos, que Jeremias fosse chorão como você pensa. Ele era homem valente. E Jesus chorava muito, mas era homem valente. Ele não baixava sua cabeça diante dos saduceus, dos fariseus e daqueles escribas. E ele falava raça de víboras, mas ele chorava. E por isso eles diziam assim, esse homem chora que nem Jeremias. Ele é o Jeremias que ressuscitou. Chamava Jesus de Jeremias. Outro dizia, é Elias, porque ele faz milagres, ele ressuscita morto, que nem Elias. E esse pensamento, esse conhecimento que eles tinham do nosso Senhor, estava tudo errado.
Ele sabia que estava errado. Então, você não tem fé perfeita. Se você não sabe quem é Jesus, essa não é a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo é a fé dele. É a fé que é o conhecimento que você tem da pessoa dele. E vocês, quem vocês acham que eu sou? E então, Pedro, como um porta-voz que me representou ali e que te representa, porque Pedro estava nos representando. Pedro não é o nome dele. O nome dele é Simão. Pedro foi um apelido que o nosso Senhor colocou nele, um nome novo para nos representar, que é uma pedra. Cada um de nós é uma pedra assentada sobre a rocha. E essa pedra é polida e preparada. E nós estamos formando esse grande templo, cada um de nós é parte deste edifício, edificado todo sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Gálatas 1:8. E então ele nos representando, o apóstolo Pedro disse: tu és o Cristo. Todos eles passaram a ter essa revelação depois, porque todos os apóstolos, com exceção de Judas, foram salvos, e todos os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. E a igreja está edificada sobre o fundamento desses homens. A pedra principal é Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: feliz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és, ele falou, bem-aventurado és tu, mas tu és Pedro, e sobre esta rocha, que é a revelação da minha pessoa, que você tem, eu edificarei a minha igreja. Portanto, a fé que vence o mundo é a fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso será bastante para nós. Mostra-nos o Pai. E ele diz assim: eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me tendes conhecido, Filipe. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Se não podes crer, por algum motivo, porque muitas vezes o homem de carne é um escândalo para nós. O irmão Brana fala: não deixa a carne, irmão, ser um embaraço para você. Você tem que passar por isso. Por trás da carne está Deus. Então, se você não pode crer em mim, então creia nas obras para que vocês possam ser salvos. Creia que eu estou no Pai, crede-me. Crede que as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas é o Pai que mora em mim, que faz as obras. Crede em mim. Ele falava: crede em mim. Aí ele fala: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa. Então, veja, meus amados irmãos, a sua fé tem que estar sendo depositada em uma pessoa. A nossa fé é depositada na bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé é depositada nas coisas que Ele nos fala, nas promessas que Ele nos tem dado. Então eu quero ler aqui alguns tópicos, lembrando para vocês que a mensagem que nós temos recebido, a mensagem do entardecer, a mensagem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir: o irmão Brana não é o Senhor Jesus Cristo. A mensagem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra falada, que está gravada em fitas e que foram transcritas para a literatura, ela é a semente original que está formando a noiva. Essa palavra foi falada pela boca de um profeta. E em Êxodo capítulo 12, aquele povo disse: não fale Deus conosco, mas fale Moisés, porque senão morreremos. E Deus no céu falou: eu ouvi o povo dizendo:
E oxalá que Israel sempre diga isso: a partir de hoje não lhes falarei mais diretamente, mas falarei por meio do ministério dos profetas. Deus estabeleceu isso. Uma vez Deus se colocou de pé sobre uma plataforma invisível, e ali ele estava num corpo, e ele falou, era o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele falou e profetizou, porque profetizar significa falar sob inspiração. E Jesus Cristo é profeta. Ele é o profeta dos profetas. Ele é o Deus dos profetas. E os profetas da terra nada fazem a não ser repetir as palavras que ele coloca na boca dos profetas. Os profetas nada fazem a não ser declarar para o povo aquilo que ele está vendo. Irmão Branda se colocava de pé e dizia: eu estou vendo, senhora, diante de mim uma pessoa bem mais jovem. Faz 20 anos que você começou a ter dores de cabeça, e eu vejo alguém do seu lado, é o seu médico, e ele está apenas falando aquilo que ele está vendo. E ele tinha que falar rápido, porque as visões passavam. Então, o que é um profeta? É uma pessoa que repete as palavras que Deus coloca na boca dela. Por isso que muitas vezes o seu pastor se coloca no púlpito, e ele é um profeta para você. Porque irmão Brana diz que falar sobre inspiração é profetizar. Irmão Brana diz que um sonho interpretado é uma profecia. Um sonho interpretado é o assim diz o Senhor. Uma visão dada por Deus é o assim diz o Senhor. E está escrito no livro de Jó: as palavras do Senhor nunca serão impedidas. Eu sei, Senhor, que os teus planos ou tuas palavras nunca serão impedidos. E Deus disse que eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que vocês desejam. Irmão Brana diz: os pensamentos de Deus são reais, e cada um de nós aqui é a materialização de um pensamento que Deus teve a respeito de nós na eternidade. Todos os pensamentos de Deus se realizam. Por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, na versão King James, que era a versão do irmão Brana, está escrito: a fé é a substância de coisas que se espera. Então Deus nos esperava, e ele tinha nele essa substância em forma de atributos, que somos nós. E Deus falou, e isso se materializou. Então, no começo do mundo, Deus se colocou de pé e começou a dizer o verbo haver, dando uma ordem: haja! Haja luz! Haja um mundo maravilhoso! Haja um jardim! E ele ia dizendo: haja pássaros voando, haja animais, hajam flores. E ele dizia: e mares, haja rios. E ele falava, e o apóstolo Paulo disse: pela fé sabemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. E na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o irmão Brana disse: Deus no princípio falava essas palavras com fé, sem duvidar. Ele falava e acreditava nas palavras que ele falava. E por isso essas coisas surgiram e se mantêm até hoje. Porque Deus, você, irmão, é a palavra de Deus materializada. Este sol é a palavra, este mundo é a palavra de Deus materializada. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O profeta Ezequiel foi colocado ali no vale de ossos secos. E ele disse: filho do homem, poderão esses ossos voltar a viver? E ele disse: Senhor, eu não sei, tu sabes. Aí ele falou assim: filho do homem, profetiza sobre estes ossos secos, e eles ressuscitarão. E ele disse: então eu comecei a profetizar. E eu comecei a dizer: ossos secos,
escutai a palavra do Senhor. E invoquei o espírito do norte, sul, leste e oeste sobre aqueles ossos secos. E enquanto eu profetizava sobre os ossos secos, houve um reboliço. E começou a haver um movimento, e começou a criar carne sobre os ossos, e nervos, e as juntas, e um osso começou a juntar-se com o outro osso, e então se ergueu um grande exército. O que nós temos aí é que aquele exército se formou pela palavra de Deus, dita com fé, pela boca de um profeta. Se Deus deu a visão para o irmão Brano, e ele como um profeta falou, a profecia foi entregue, meus amados irmãos, e ela vai acontecer, porque as visões são infalíveis. As visões são infalíveis. Deus, na atual dispensação, desde que criou o mundo, Deus nada mais faz sobre a terra. Deus não cria mais, a não ser por meio do ministério dos seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sobre a terra, a não ser por meio dos seus servos, os profetas. Havia necessidade daquela virgem conceber e dar à luz um filho. Então Deus levantou um profeta e disse, ele abriu a sua boca e profetizou, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Meus amados irmãos, creia nisso. Nós estamos nos acostumando demais com a mensagem. Muitos aqui é uma geração nova, nasceu em lar da mensagem. E Deus não tem netos. E você cresceu vendo o papai e a mamãe lendo essas mensagens, e você se acostumou. E muitas vezes nós pais também nos acostumamos. Mas o irmão Brana diz, não é para vocês se acostumarem com isso. Não é para se acostumar com o discernimento. Não é para se acostumar com a pregação. Isto é sagrado. O irmão Brana conta que um jovem poeta que nunca tinha visto o mar, ele havia nascido no interior, no sertão, ele já era adulto, e ele havia lido sobre o mar, e nunca tinha visto o mar. E então ele teve a oportunidade de viajar, e quando chegou ali onde havia o mar, ele ficou muito empolgado, e ia todo feliz. E então o velho marujo perguntou para ele, para onde é que você vai, jovem? Ele disse, eu estou indo ver o mar, como tem várias poesias falando do mar. Eu verei as suas grandes ondas arrebentando na praia, e eu sentirei os ventos soprando, eu ouvirei o canto das gaivotas na beira do mar, esse grande mar. E começou a falar uma poesia, e todo emocionado, porque é uma obra de Deus. Então aquele velho falou assim, eu nasci no mar, tenho vivido no mar e não vejo nenhuma graça no mar. Mombrana fala, porque ele se acostumou demais com o mar. A mesma coisa somos nós. Nós não podemos nos acostumar com a mensagem. Existe um mistério. Existe algo especial que cada um de nós tem que romper. Você é esse pintinho que tem que romper. Você, moço e moça, você tem que abrir o seu caminho. Hoje, os jovens estão passando por uma fase de tentação 10 vezes maior do que aquela que a gente passou. Mombrana fala, você já se deu conta, papai e mamãe, de que esses jovens de hoje têm muito mais tentação e sofrimento e lutas do que você? Então essa é uma era difícil, mas Deus tem vencedores na atual era. Porque nós lemos aqui em Apocalipse 3:21, há o que vencer. Então o destaque aqui, começando ele diz, você observe, o chamado de Deus aqui, não somente para a igreja, há o que vencer, é para o indivíduo. Não a igreja, mas é para aquele que vencer, ao indivíduo que vencer. Diga amém quando você estiver lendo a palavra, a mensagem.
Pega a mensagem, leia e esteja em oração, porque você está diante de Deus. A mensagem na sua mão. Você está diante do Espírito Santo falando com você. É o Espírito falando. Essas palavras passará o céu e a terra, mas essa palavra não passará, porque é o mesmo Senhor Jesus Cristo nos falando. Vencer significa conservar vida em você. Conservar é a vida do Espírito Santo em nós. Isso é vencer. Conserve a vida. Conserve a presença do Espírito Santo. Não deixe que essa vida se vá de você. Você não pode vencer a não ser com a vida. E Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa mensagem é vida. Essa mensagem é Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo está aqui falando. Tudo o que existe foi criado pelo Verbo. Toda a cura vem por meio do Verbo. Toda a libertação é o Verbo. Quem é o Verbo? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo. E nós recebemos vida quando recebemos o Verbo, porque esse Verbo é a semente divina. Outro destaque: vencer, conservar a vida em você. Quando a vida saiu, foi aquilo que levou aquele tronco àquela condição. Vê? E isto ficou pior do que nunca quando ele caiu no rio onde as águas estavam. Quem lembra dessa história? Quem está falando daquele tronco? Ó, quem lê essa mensagem sabe o que ele está falando. Deus abençoe vocês. Essa mensagem está em sua mão. O Mombrana diz: eu fui atravessar um pequeno ribeiro e eu não queria molhar meus pés, então tinha um tronco ali e eu pulei naquele tronco para dar o salto para o outro lado. E quando eu pulei nele, ele quebrou porque ele estava todo podre, porque ele estava sem vida e ficou caído dentro da água. Então ele não venceu, ele apodreceu. Aí ele diz a mesma coisa, irmão, quando você cai da graça, não que nós não podemos cair da graça, mas quando você perde a alegria da sua salvação, e o Espírito Santo fica sem ação e você começa a viver de acordo com os seus próprios pensamentos, e você fica numa igreja onde o Espírito Santo está caindo, os sinais de Deus estão presentes, Deus está usando o pastor, e você está ali, irmão Brana diz, você apodrece 2 vezes mais rápido do que se você estivesse no mundo. Ele diz aqui na mensagem: como poderei vencer? Outro destaque aqui no 43, aquele que conhece o bem e não faz, está pecando. Então a gente entristece o espírito e começa a fazer coisa errada. A mocidade tem que buscar a presença de Deus e orar, porque vocês estão expostos. Hoje não existe mais censura. Você pode cair, é um laço, por exemplo, o smartphone. A internet é um laço. O WhatsApp é um laço. Facebook é um laço. Os áudios que vêm pelo celular. Os vídeos que vêm. E então, você sabe que aquilo está errado. E você começa a pegar um espírito. E pega um vício. E aí, como o profeta diz, começa a ter prazeres pecaminosos e secretos. Prazeres pecaminosos. E o Espírito Santo começa a falar com você. E você começa a se entristecer. Todos nós, quando pecamos, nos entristecemos, mas nós não perdemos a nossa salvação. Salmo 51. Torna a dar-me, ó Deus, a alegria da tua salvação. Mas nós temos que voltar. Eu sempre digo na igreja lá, o nosso problema não é o pecado. O nosso problema é deixar de reconhecer que estamos pecando. Se você reconhece e deixa, alcança a misericórdia. Então, ele está ali na igreja ouvindo, sabendo que está errado e fazendo aquilo. Então o que acontece?
ele vai cada vez pior. E diz assim, ele se torna mole, podre, quando você está separado da vida de Deus. Então, lute com tudo que está em você para permanecer na vida de Cristo, para que você seja um portador de frutos. Alguém perguntou para o irmão Brana, que devo fazer para me aprofundar no amor de Deus? Alguém sabe a resposta entre os jovens? Que devo fazer para me aprofundar no amor de Deus, para manter vida em mim? Que devo fazer, irmão Brano, para vencer? Ele disse o quê? Leia, muito bom. Leia a sua Bíblia e ore, mas também leia a mensagem orando. E quando você está lendo a mensagem, você está ouvindo Deus falar com você. A mensagem, o desvelar de Deus. Irmão Brana, é claro ali, ele diz, Deus foi velado pelas denominações. O entendimento claro de quem é Deus. Deus, os apóstolos deixaram para nós um entendimento claro. Mostrou Deus desvelado perante nós. Mas 2000 anos de denominacionalismo velou Deus. Aí Deus falou, eu restaurarei, eu rasgarei todos os véus denominacionais. Esse negócio de dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que existem 3 pessoas em Deus. Essa história de dizer que os dias de milagres já passaram. Irmão Brana diz, Deus rasgou todos esses véus denominacionais e agora Deus está desvelado diante de nós. Irmãos, ele diz, Deus é a palavra. Deus desvelado diante de nós é a palavra, é a pregação, o ensino correto de quem Deus é Deus desvelado. Se você não conseguir rasgar esse véu, você tem, como é que eu faço para receber Deus? Receba a mensagem e concorde com ela, você está recebendo Deus. Diga amém ao que você ouve. Receba, leia a mensagem, leia e ore, e diga amém, e concorde. Concorde, você está recebendo fé. A palavra de Deus é pão, a mensagem é pão. Como poderei vencer? Essa é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Olha só, essa é a arma que vence o mundo. Ou seja, essa é a vitória que vence o mundo. É a arma que dá a vitória, tá certo? Uma vitória que é obtida através daquela arma. Então eu posso dizer, qual é a arma que vence o mundo? É a nossa fé. E qual é a nossa fé? O que é a nossa fé? A mensagem é a nossa fé. A mensagem é a palavra de Deus. Nós cremos que o irmão Brana é um profeta, tanto quanto o profeta Isaías. Nós cremos que ele é um profeta com a mesma autoridade bíblica, um homem que foi citado por Deus. Irmão Brana, quando estava no púlpito pregando, era a palavra de Deus, as palavras gravadas, você está diante de Deus. Você só tem que ouvir a palavra de Deus e dizer amém. Vai acontecer. Aquilo que você crê, irmão, vai acontecer. Porque é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A fé é a substância das coisas que se espera. Fé. Irmão Brana diz, fé é a revelação. A revelação de quê? A revelação das coisas de Deus. Deus não é uma trindade. Deus é uma pessoa que tem 3 grandes atributos. Como ele dizia, 3 grandes modos, 3 grandes profissões, 3 grandes atributos de Pai,
de Filho e de Espírito Santo. Isso é uma revelação que foi dada a você, portanto, isso é uma fé, porque fé é revelação. A história da igreja foi dividida em 7 grandes períodos. A era de Éfeso, aí vai Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isto é uma revelação. Se é uma revelação, é uma parte da nossa fé. É fé, porque fé é revelação. O rapto está chegando e a igreja não vai ficar para a tribulação. A noiva será arrebatada. Isto é uma revelação. Se é uma revelação, então isso é uma fé. A soma de tudo que foi pregado, vai produzir em nós a fé para o arrebatamento. Portanto, qual é a vitória que nos dá poder para vencer essa era traiçoeira, maligna, essa era onde o sexo, só que se fala em sexo, é homossexualismo, é pedofilia, é ideologia de gênero, e não existe mais censura, e o povo é boca porca, imunda. Que mundo é esse? Como é que nós vamos vencer, irmãos? O diabo tem vindo para nós como uma avalanche, está vindo um dilúvio de pecado, de iniquidade, de sujeira, de corrupção. Mas está escrito, se o diabo vier sobre o povo de Deus como uma grande inundação, o Espírito Santo levantará contra ele a sua bandeira. E essa bandeira é a mensagem. Essa bandeira é a palavra de Deus revelada. Mas de que adianta? Essa mensagem está aqui no papel. Essa mensagem não tem poder no papel, nem lá, cheia de coberto de poeira. Eu tenho que ler essas mensagens. Eu tenho que ler orando. Nós temos a mocidade. Você quer vencer, você vai vencer. Mas você não vai vencer se você ficar com essa moleza e não ler essas mensagens. Você ficar dependendo só de ouvir a pregação, de só aprender do que vem no púlpito. Não, nós temos que ter, porque a nossa salvação é individual. Nós temos que ter o nosso culto pessoal. O irmão Brana diz, os nossos cultos de oração estão fracos. Ele não estava falando do culto na igreja, porque eu acredito que o culto na igreja desses pastores não está fraco, mas é o culto pessoal que está fraco. O irmão Brana diz, muitas vezes, antes de dormir, nós nos ajoelhamos. Aquilo é um culto, irmão, culto de oração. O irmão Brana fala, nós nos ajoelhamos e falamos assim, boa noite, Senhor, e pulamos na cama. No outro dia acordamos e falamos, Senhor, guia-nos no curso deste dia. E isso, todos nós somos culpados disso. Nós não estamos orando como nós deveríamos orar. E nós não estamos lendo essa mensagem como nós deveríamos ler. E muitas vezes estamos lendo essa mensagem com uma atitude errada, que a gente pode ler essa mensagem apenas com uma curiosidade, obter conhecimento e de demonstrar como inteligente nós somos, que nós sabemos mais do que o outro irmão. Não, irmão, você não deve ler essa mensagem para adquirir conhecimento e citar parágrafos de cor. Você tem que ler essa mensagem para entrar em comunhão com Deus. É um culto de devoção, é para se aproximar, é para se alimentar dele. Porque a mensagem do Espírito Santo para todos nós agora é, nós temos que ser ele e ele tem que ser nós. Ela, a noiva, é ele. Essa é a mensagem. Essa mensagem está sendo encarnada em nós. Essa mensagem está sendo interiorizada. E o profeta irmão Brana diz, pense nisso, irmão. Pense nisso, porque o pensamento é o canal para a alma. Pense nisso. Não deixe o diabo tomar posse dos seus pensamentos. O pensamento é o canal para a alma. Aleluia. Nunca leia a mensagem do profeta pensando que você está lendo uma mensagem que foi dita de qualquer maneira. Não foi. Essa mensagem aqui o profeta não estava levando muito a sério. Tudo é sério, tudo é importante. Todas as mensagens são importantes. E quando você estiver lendo, fale, estou diante de Deus. Separe 20 minutos de manhã, ou 30 minutos, ou o tempo que você puder separar. Como eu poderei vencer? E o que é que eu tenho que vencer? O que nós temos que vencer, nós já sabemos. Nós temos que vencer o mundo. Nós temos que vencer o diabo. Nós temos que vencer as denominações, as irmãs aí. O mundo está cheio de denominação falando que não tem que fazer isso não, deixar o seu cabelo crescer. E isso é uma tentação, o profeta disse que é.
nós temos que vencer as tentações, nós temos que vencer a nós mesmos, porque o nosso maior inimigo somos nós. Então, a pergunta aqui não é o que nós temos que vencer, é como vencer. Porque nós sabemos quem são os nossos inimigos, a carne é o nosso inimigo, o sistema denominacional é o nosso inimigo, o mundo é o nosso inimigo, o diabo é o nosso inimigo, a tentação da era, essa era de Laodiceia, é nosso inimigo. Mas o que o Espírito Santo nos diz é como vencer. Como eu poderei vencer? Você poderá vencer, ele diz aqui, se mantendo humilde. Você poderá vencer entendendo que o Deus que habita em você é maior do que esse Deus que habita esse mundo. Você poderá vencer sabendo que Deus realmente, a deidade está em você. E você vence, irmão, confessando isso, crendo isso. A Bíblia diz, você pede uma coisa a Deus e não duvide do que você está pedindo. A fé é a substância das coisas que você está esperando. Como eu poderei vencer? Eu vou ler mais um destaque aqui para vocês. Eles o colocam para fora. Eles colocaram Jesus para fora, quando ele começou a mostrar a si mesmo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles o colocaram para fora, porque eles haviam se denominado, e o Espírito do Senhor não concorda com denominações. E isso aconteceu com você. Eles colocaram você para fora, quando você começou a crer nessa mensagem. E isso aconteceu com o irmão Brana. Eles colocaram o irmão Brana para fora e ele foi rejeitado. Por isso que ele pregou aquela mensagem: eu acuso essa geração por ter, mais uma vez, crucificado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós rejeitamos estes sinais, quando rejeitamos o discernimento, quando rejeitamos as curas e as maravilhas e a pregação que segue o sinal, a voz que segue o sinal, nós estamos rejeitando ao nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem é Jesus. A mensagem é Cristo. Amém? A mensagem é Cristo. A mensagem é a palavra. Deus está desvelado diante de nós. Como poderemos vencer? Como? Como poderei vencer? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui vai, irmãos. Para mim, na minha experiência pessoal, se eu creio que esta mensagem é enviada de Deus, e eu amo essa mensagem, e luto com tudo que há em mim para me manter nessa mensagem, eu estou vencendo. Eu não posso perder, pastor Eliú. Você não pode perder, porque na mensagem a maior batalha, meu Brana diz, pega essa mensagem, essa palavra de Deus e coloque no seu coração. Creia nela. Ela não vai falhar, porque ela é Deus e Deus não pode falhar. Creia no que Deus diz, não vai falhar, porque a palavra é Deus e Deus não pode falhar. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças. De onde a gente veio do pó, e a gente vai voltar para o pó. Como você pode vencer? Eu quero ler a oração que o nosso profeta faz depois que ele pregou a mensagem, como poderei vencer. E eu convido os jovens a ler essa mensagem com mais afinco. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Eu vou ler alguns tópicos aqui da oração. Senhor Jesus, aqui vai uma pergunta do profeta. Com nossas cabeças inclinadas, nossos olhos fechados, nossos corações pensando. Esta é a porta para a alma, o pensamento. O pensamento é a porta para a alma. Existe algo que você quer deixar de lado nesta noite, nesta tarde? O Espírito Santo, presente aqui, está perguntando para cada um de nós. Existe algo que você quer deixar de lado nesta noite?
algo que você deseja vencer? E você tem tentado tanto, mas nesta noite você vai simplesmente parar de tentar. Você vai somente aceitar o que ele fez. Você vai somente aceitar o que ele fez. Quantos aqui promete a Deus? Diz: Deus, a partir de hoje eu vou parar de tentar. Levante sua mão. Deus, a partir de hoje eu vou parar de tentar. Quantos aqui promete para Deus? Deus, a partir de hoje eu vou somente aceitar. Aceitar o que o Senhor fez? O profeta diz: eu quero que você simplesmente levante a sua mão, dizendo: Senhor, eu desejo vencer. Tem uma coisa que me perturba. Quem está fazendo para Deus essa oração? Nós não estamos, vocês não estão diante do irmão Galvão. Eu sou indigno de estar aqui, irmão. Aqui existe muito mais pessoas qualificadas do que eu que poderia estar aqui. Aqui está o pastor Eliú, um homem muito mais qualificado. Mas isso aqui não é o homem, não é a dignidade de ninguém. Deus coloca encargos sobre a gente. Isso aqui é para que ele receba a glória. Você não está diante de mim. Você não está diante do irmão Brana. Você não está ouvindo o irmão Brana. Você está diante do Espírito Santo. Aqui ele diz assim: ele diz assim, eu vou repetir porque eu quero ler essa oração aqui. Eu quero que você simplesmente levante a sua mão dizendo: Senhor, eu desejo vencer. Tem uma coisa que me perturba. Senhor, eu desejo vencer. Tem uma coisa que me perturba, Senhor. Oh Deus, eu desejo vencer. Quem quer perder? Eu não quero perder, Senhor. Quem aqui quer perder? Nós não queremos perder. Espírito Santo que está nesse lugar, coluna de fogo que habita nos crentes, porque cada crente aqui é o teu véu. Cada crente aqui é o templo do teu Espírito. Nós não queremos ser envergonhados, Pai. Nós não queremos mais continuar na mesma falha, na mesma queda. Aleluia! Quem deseja vencer, fica de pé, irmão. Fica de pé aqueles que acreditam que Deus está aqui. Aleluia! Feche seus olhos, continue falando com o Pai Celestial. Aleluia! O nosso profeta que Deus nos deu para essa era, ele ora a Deus como um sacerdote, porque todo profeta é sacerdote, intercede pelo seu povo. Senhor Jesus, tu vês estas mãos, agora como teu servo de pé entre a vida e a morte. Eu repreendo tudo que está incomodando estas pessoas e a mim mesmo. E eu peço para que no nome de Jesus Cristo, para que possamos deixar isto aqui no altar de Deus e sair nesta manhã livres como vencedores. Se nossas irmãs não tiveram a graça antes, que isto possa ser concedido agora. Se nossos irmãos não tiveram a graça antes, que isto possa ser concedido agora. E que a humildade, mãe com seus filhos, em vez de ser arrogante, que ela saiba que ela é uma pregadora para aquelas criancinhas. A sua vida é um exemplo. O papai é um exemplo para a mamãe, porque ele é a cabeça da casa. E a mãe que tenta dominá-lo por ali, que ela nunca mais possa fazer isso. Se ele a tem usado como um capacho, que isto nunca possa ser feito mais. Ela é uma disjuntora. Conceda isto, Senhor,
Que todas estas coisas que estão escondidas, Senhor, possam ser tiradas. Deus, todas as coisas sejam tiradas de nossas vidas, todas as coisas escondidas. Nós nos consagramos, balança sua mão se você está se consagrando assim. Nós nos consagramos, Pai, para o tempo de vida que temos à nossa frente, sabendo disto, que temos que chegar até o fim disto, e daquela maneira correta. Então, hoje tomamos esta oportunidade após esta mensagem. Tomamos a oportunidade, Senhor, para virmos, porque estamos convidados para vir. Deixe seus cuidados com Ele, pois Ele cuidará de ti. Eu sei que Tu cuidas, Senhor. Espírito Santo, toca o povo, Teu povo agora. Tu importastes o suficiente para morrer por nós, e certamente nós nos importamos o suficiente para virmos e aceitar aquilo por qual Tu morreste. Santifica-me, Senhor. Encha-nos novamente com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa simplesmente reinar em nossos corações, para crermos que andaremos, esquecendo as coisas que passaram, a lama, a sujeira na qual uma vez vivemos. Avançaremos em direção do sinal do chamado do alto, onde nossa luz pode brilhar de tal modo, em mansidão e humildade, até que cada transeunte possa dizer: há um cristão que mora lá embaixo. Aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem é uma verdadeira flor consagrada de Deus. Eles são tão dóceis e gentis, sempre amando, e dóceis e compreensivos. Conceda isto, Pai, que possamos ser sal, que a terra possa estar sedenta. Conceda isto, Pai, e vencer as coisas deste mundo e os cuidados desta vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu amo, eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação. E comprou minha salvação.